E você sabe que eu tava no R1 da ortopedia e aí saiu uma notícia de um médico que tinha falado que leg press tinha que ser proibido, porque o leg press ele faz mal. Cara, Meu Deus do céu. Eu vi isso também, Você teve uma lembra? época disso Isso. também. Que Foi. queriam abolir o leg press. Não faz o menor sentido. Não, o menor sentido. E eu acho que o Dr. Santarém ele devia ter agachado e chorado quando escutou essa pessoa falar isso. Porque é uma ignorância tremenda em relação ao esporte, é uma ignorância tremenda em relação à anatomia, é uma ignorância tremenda em relação à biomecânica. Não, o Dr. Santarém tem um leg press lá muito diferente. Uhum. Cara, é muito diferente. Como que é? Ele não é um leg press como se fosse um carrinho. Ele lembra um pouco um leg press de pêndulo, Sim. mas com um esforço mecânico totalmente diferente. Cara, é só indo lá pra ver. Eu acho que a gente devia dar um pulinho lá um dia. Eu vou ligar pro Dr. Santarém lá pra gente mostrar Dá algumas uma coisas passada diferentes. lá. Bem legal. Eu acho um tour legal. Eu acho um tour legal. E assim, ali tá a história da musculação do Brasil, né? O professor Santarém, Com meu certeza. Deus do céu. Não, quem da nossa época não fez um curso de musculação com o professor Santarém? É exatamente. Quem não fez, Quem né? não fez é que não cursou musculação. Não cursou musculação. E o professor tá lá, tá? Tá lá até O hoje. doutor Santarém lá, tá lá até hoje lá. Você sabe que acho que em 2018 eu dei uma aula com ele num congresso e ele foi falar de uma coisa que eu olhei o tema da palestra dele, era uma coisa tão simples, tão elementar, tão básica assim. E eu fiquei curioso, falei, caramba, o que será que ele vai falar, né? Mas como que será que ele vai falar? E assim, ele falou uma coisa, ele simplificou tanto as coisas que é como se ele tivesse elucidado um monte de coisa extremamente complexa de uma maneira muito simples. Foi ali que eu percebi que o importante que você comunicar com as pessoas, né, aquilo que são os atributos técnicos, científicos, não é o detalhe ou a coisa muito minuciosa. É você transformar aquilo numa linguagem simples. Meu, ele deu uma aula que eu fiquei pensando, acho que uns 2, 3 dias assim, caramba, o que esse cara fez? Foi um show. E foi para falar uma coisa extremamente simples, mas um ponto de vista de uma maneira que eu nunca tinha olhado antes. Verdade. Isso é verdade. E assim, ele simplifica a coisa e ele gosta muito da aplicação prática. Isso que é legal. Ele sai da teoria e já vem para aplicação prática. Que acho que é o necessário em esporte, né? Você sabe, o Roberto Simão, o professor Roberto Simão, lá do FRJ, né, que, deu aula para caras fera hoje que seguem a carreira acadêmica, então o Belmiro, que a gente sempre fala, né? Ele fala que educação física, cara, muita coisa você faz com cronômetro e contagem, né? Você tem que testar. E ele fala mais, ele fala, profissional de educação física tem que ter o calção sujo. Cara, Roberto Simão falando. Aí você vai ver quem que é o Roberto Simão. É um baita atleta de judô, já jogou por alto metade dos caras para frente. Tem a experiência de Olimpíada. Então, é outro nível. Você vê que ele não só é o maior publicador, né, na área de exercício resistido da América Latina e, portanto, do mundo, mas ele tem uma carreira atlética que é tão expressiva quanto. Porra, pra um cara, né, fazer uma carreira no judô, né, chegar em nível de Olimpíada, eu acho que é tão difícil quanto você fazer um mestrado, doutorado e virar professor, professor titular de uma cadeira na universidade. Pelo amor de Deus.